Quem acredita sempre alcança. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar uma olhadinha numa nova escola literária, o parnasianismo. Retomando as duas aulas passadas, falei para vocês que o período da segunda metade do século XIX é um período muito frutífero em relação às artes, em relação à literatura, e várias escolas literárias aparecem nesse momento. A gente já viu o realismo e o naturalismo, que são duas escolas literárias essencialmente da prosa, essencialmente da narrativa, do conto e do romance, e da crônica em suas devidas proporções. Agora a gente vai começar a ver as duas escolas poéticas desse período, as duas escolas poéticas que estavam existindo no mesmo contexto que o realismo e o naturalismo. A primeira delas é o parnasianismo. A gente precisa começar a abordar o parnasianismo tendo em vista que ele é quase que a forma poética do realismo. A gente não pode dizer que ele é totalmente a forma poética, porque ele não vai ter, de maneira nenhuma, a questão do engajamento político e social. Ele não tem essa questão. Mas em termos de objetividade, de descritivismo, de objetificação, objeto e tudo mais, essas questões ele trabalha. Mas jamais ele vai trabalhar com engajamento político e social. Ele não trabalha com esse tipo de questão. E muito raramente ele vai trabalhar com a questão da existência. Ele trabalha muito mais em dizer como as coisas são delas. Claro? Então, para ter uma ideia do que é o parnasianismo, a gente tem que retomar ao sentido da palavra parnasiano, que tem a ver com o Monte Parnaso. Mas o que era o Monte Parnaso? Era um monte na Grécia Antiga, ou é um monte, enfim, na Grécia Antiga, onde acreditava-se que habitava Apolo. Apolo morava no topo desse monte. Apolo é o criador das musas. Apolo é o deus que é o patrono, é o deus protetor dos poetas e dos artistas. Então, qual era a grande ideia? O Apolo era o ser máximo da criação artística. E isso é muito importante. Por quê? Vamos retomar. Quem que inspirava, o que os artistas faziam para escrever naquele período? Eles chamavam as musas, eles falavam, ó musa, inspire-me nesse momento de criação, inspire-me nesse momento que eu possa escrever um belo poema, que eu possa fazer um poema muito bacana, enfim. O que acontecia quando eles iam trabalhar com um tema ainda mais elevado, que é o que acontece com o Dante na Divina Comédia, quando ele vai falar sobre o paraíso. Eles não conseguem mais invocar as musas, porque as musas não têm inspiração suficiente para eles, não dão inspiração suficiente para eles. Quem que eles invocam? Apolo. Eles invocam a inspiração de um deus para conseguir escrever aqueles poemas. Portanto, o parnasianismo seria um poema igual ou de valor semelhante aos poemas escritos por Apolo. O parnasianismo é a ideia de construir um poema de forma extremamente bela, extremamente lapidada, assim como um deus faria. Certo? Portanto, se a gente está falando de Monte Parnaso, estamos falando de Apolo, das musas, a gente está consequentemente falando de um retorno à Grécia Antiga. O parnasianismo é uma escola literária que vai ter esse retorno à Grécia Antiga, vai ter esse retorno aos moldes clássicos de se fazer literatura, aos moldes clássicos de se fazer um poema, certo? É muito importante, embora eu particularmente, assim como a grande maioria das pessoas, seja crítica ao parnasianismo por ser uma escola literária que não tem nenhuma preocupação estética, não tem nenhuma preocupação política, não tem nenhuma preocupação social, existencial. É uma arte que existe, a arte pela arte, embora a gente tenha muita essa crítica, é importante retomar e enxergar que eles têm uma consciência do período histórico em que eles estão inseridos muito grande. Lembrem, mesmo contexto histórico do realismo e do naturalismo. Segunda Revolução Industrial, fracasso da Revolução Francesa, no sentido de que a idealização não é mais possível, só passa a ser possível a realidade. Então vamos entender o porquê que eles têm essa consciência histórica importantíssima. O mundo idealizou durante todo o seu período um momento de igualdade, de fraternidade. A idealização era uma coisa natural do homem durante todo esse período, desde o princípio. Chega no momento da Revolução Francesa, tudo isso se quebra, tudo isso se perde, porque a idealização não levou eles a um lugar novo. Então o que os parnasianos estão fazendo? Eles estão resetando a arte, eles estão recomeçando a arte. Qual que é a origem da arte ocidental? A Grécia Antiga. Então é aqui que eles vão retomar essa arte. Claro para vocês? Então é importante notar que, embora o poema não tenha um valor muito grande, política ou existencialmente falando, ele não ajude o ser humano a ser alguém melhor, é importante notar a consciência histórica que esses sujeitos tinham. Eles estão reiniciando a arte nesse momento. Eles estão retomando o início da arte ocidental, pegando e falando, então, se toda essa idealização deu errado, vamos recomeçar. E eles estão trazendo essa arte grega de novo, recuperando o arcadismo, recuperando o classicismo, recuperando a Grécia Antiga.
certo? Então, para eles, qual que é o ideal de arte? Assim como a arte clássica. Tudo que é belo, ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é verdadeiro. Tudo que é bom é verdadeiro e belo. Tudo que é verdadeiro é belo e bom. Não existe uma separação desse triângulo. Para eles, a arte, ela é sempre essa questão. Não existe uma arte feia. Portanto, não existe uma arte que critique, que é a questão do realismo e do naturalismo. A arte não vai criticar, porque a crítica ela mostra o feio. A arte não está aqui, segundo os parnasianos, não está aqui para mostrar o feio. A arte está para mostrar o belo. Se ela está criticando, ela está criticando uma coisa ruim. Uma coisa ruim. A arte não está aqui para mostrar uma coisa ruim. Ela está aqui para mostrar uma coisa boa. E tudo que é belo é bom é verdadeiro. Ele está contradizendo o realismo e o naturalismo, porque ele está dizendo que o naturalismo e o realismo mostram uma verdade que é feia e ruim. Então eles estão mostrando, não, a verdade é bela e boa. Eles estão retomando essa questão. Claro? Então essa é uma introdução rápida sobre o parnasianismo, como que eles organizam essa questão, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre as características desse parnasianismo, para que depois possamos ver um poema e analisar como é esse poema parnasiano, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as características. A primeira das características do parnasianismo, toda vez que a gente fala parnasianismo, e vocês devem lembrar, é a arte pela arte. A arte ela é feita para encantar, ela é feita para fazer os olhos do outro brilhar, para que ele se encante por aquilo, para que ele ache aquilo belo, aquilo maravilhoso. Não é para causar uma reflexão. A arte não serve para causar uma crítica, não é para gerar uma crítica, é para fazer com que as coisas sejam bonitas, para que a gente olhe e se encante com aquilo que está sendo mostrado para a gente. Por isso a grande ideia da palavra brilhar como ouro. O que os autores faziam, como é que servia essa poesia, como é que ela funcionava? O poema era quase uma escultura. O autor ele tinha que lapidar esse poema como se ele fosse um escultor. Ele usava a palavra para brilhar como se fosse ouro. Quem recebia esse poema, quem lia esse poema, deveria enxergar o poema como se fosse uma coisa magnífica, maravilhosa, uma coisa monumental. A palavra ela se tornava ouro. A palavra servia para reluzir como ouro naquele que recebia. E como que isso acontecia? Colocando a forma, colocando a forma do poema, a questão da metrificação, a questão de como falar, muito acima do conteúdo, do que estava sendo dito. A gente sabe que a literatura é uma mistura do o que dizer e, acima disso, como dizer esse dito. O parnasianismo esquecia o que dizer e se preocupava só com o como dizer. Só que o que eles diziam era completamente vazio. Eram poemas vazios de conteúdo. Eram poemas que só descreviam as coisas. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque vai gerar uma impessoalidade. Como assim? É um poema. Sendo um poema, a gente tem a questão muito forte, muito importante, de ser o eu lírico, de ter um eu ali. Sempre que existe um eu, existe uma subjetividade, existe um eu colocando seus sentimentos. Aqui existe uma impessoalidade. O eu é negado. É negado em prol do quê? Do objetivismo e do descritivismo. Descreve-se objetos, descreve-se outras coisas. A descrição de outros elementos que não o sentimento do eu. Muitas vezes eles nem sequer colocam, a grande maioria das vezes eles nem sequer colocam o sentimento em relação ao objeto narrado. Eles simplesmente narram um objeto num poema. Então existe essa negação no eu, essa impessoalidade. É como se eles matassem o eu lírico nesse processo. E o poema passa a ser simplesmente objetivo e descritivo. Certo? Obviamente, se a gente está retomando a Grécia Antiga, se a gente está preocupado com a forma, acima do conteúdo, com a forma, né? A gente chama isso muito mais de forma do que forma, a metrificação ela vai ser clássica. Qual que é a metrificação mais clássica da história da literatura e da história do mundo? O soneto. A grande maioria dos poemas parnasianos vão ser sonetos. Por quê? O soneto é como se fosse a escultura em forma de palavra. É como se fosse a escultura da literatura. Por ter toda a sua questão rítmica, toda a sua questão da metrificação, das rimas, das contagens, do decassílabo, a escansão, enfim. Todas essas questões fazem do soneto uma grande escultura literária. Claro? Sem problemas? E por fim, o resgate da cultura grega. Eles vão em diversos momentos resgatar os deuses gregos, resgatar as musas, resgatarem os temas, as tópicas, enfim, tudo relacionado à cultura grega vai ser retomada nesse período. Certo? Como principais autores desse período, a gente tem o Olavo Bilac, o grande príncipe dos poetas, conhecido comumente como o príncipe dos poetas, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia.
Essas características, elas são presentes em todos esses poetas, e muito forte em todos esses poetas. O que mais se destaca é o Olavo Bilac, porque mesmo estando nessa questão parnasiana, mesmo estando nessa construção, ele tem em muitos dos seus poemas a questão do subjetivismo. Então ele coloca um pouco do sentimento, ele coloca um pouco das questões do que ele está sentindo em relação ao que ele está vendo, ele coloca um pouco da própria questão de como é fazer um poema, mesmo que um poema parnasiano, o que o autor tem que fazer, como que ele tem que lapidar a sua pedra, que são as palavras, para formar o poema, que seria a sua escultura. Então o Olavo Bilac trabalha com tudo isso. A própria questão da sensualidade, o erótico, ele vai trabalhar também. Só que o erótico dele é extremamente contido. Por quê? Eles estão num período em que a palavra deve brilhar, a palavra deve encantar, mas eles devem conter as emoções. Lembrem, eles são antirromânticos. Eles não querem o sentimento exacerbado do romantismo, não. Eles querem a contenção. Eles querem a questão do equilíbrio. Lembrem, a cultura grega, a arte grega, é sempre pautada no equilíbrio. Se ela é pautada no equilíbrio, ela não tem um exagero sentimental. Muito pelo contrário, ela é muito mais racional. Ela é uma arte harmoniosa. Se a pessoa está em conflito interno, em conflito amoroso, ela se torna desarmoniosa. Eles estão recuperando toda a cultura grega. Portanto, eles estão recuperando o equilíbrio e a harmonia. Com esses dois, eles geram necessariamente uma questão que é a contenção dos sentimentos. Conter os sentimentos. E isso é importantíssimo quando a gente fala de parnasianismo. O sentimento nunca é totalmente explicitado. Claro, a própria questão do erótico no Olavo Bilac aparece num poema chamado Satânia, onde ele fala da nudez do corpo de uma mulher e ele fala como que essa nudez vai sendo colocada, como ela vai sendo mostrada. Há uma luz entrando pela janela e ela ilumina do pé da moça, da mulher que está sendo narrada, até o topo. E ele vai falando sobre a questão do corpo dela, mas não é um erótico igual ao naturalismo, ou igual ao Castro Alves, que trabalhavam com o erótico presente, o erótico carnal, que trabalhava muito mais com o pornográfico do que com o erótico. É uma questão da beleza do corpo, retomando também esses conceitos da cultura grega, onde existe o culto do corpo. O corpo é belo, o corpo é bom, o corpo é verdadeiro. Então tudo isso vai ser retomado também, mas sempre com esses sentimentos contidos. Ele nunca deixa o sentimento sobressair acima daquilo que está sendo narrado dentro do poema. Certo? Eu vou mostrar 2 poemas para vocês agora, incríveis, maravilhosos, super divertidos, e a gente vai ver como todas essas características aparecem nesses poemas. Os 2 poemas são do Alberto de Oliveira. Então vou dar uma apagadinha aqui e a gente já vê os poemas. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui em como é um poema parnasiano. Escolhemos o poema Vaso Grego do Alberto de Oliveira para dar uma olhadinha aqui, ver como que ele é construído, como que acontece, todas aquelas características colocadas em prática. Certo? Então vamos dar uma lida aqui. Esta, de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copo um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então, e hora completa, hora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Bom, a gente vê que não é muito fácil a leitura, mas não é que não é muito fácil a questão da interpretação, não é muito fácil de entender. Porque ele usa palavras dificílimas, ele usa hipérbatos aqui, a questão da figura de linguagem, ele inverte ordens na hora de escrever e fica difícil pra gente entender de fato o que ele está dizendo. Mas na hora que a gente entende, a gente vê que não existe o que interpretar. Não existe uma interpretação em cima desse poema. Ele apenas está dizendo. A gente só tem que receber e falar, ó, que bonito. E é isso. O poema parnasiano serve para isso. Então, esta de áureos relevos trabalhada, este vaso grego, de áureos relevos. Áureos é a ideia do ouro. Então ele tem relevos dourados e todo trabalhado. Então ele é um vaso de fato bonito. Olha que lindo. De divas mãos, brilhante copa. Um dia, então, foi todo trabalhado por mãos divas. A ideia do diva não é uma pessoa chamada diva, mas sim uma mão divina. Então esse vaso, essa copa, que ele vai colocar aqui copa, que seria na verdade uma taça, essa taça ela foi muito trabalhada por mãos divinas, e essas mãos divinas fizeram os relevos dourados. Já de aos deuses servir como cansado, então serviu muito tempo aos deuses, os deuses usaram muito essa taça, usaram muito esse vaso, a uma nova pessoa servia. Ela veio do Olimpo, então ela tem essa conotação divina. Ela vem do Olimpo e ao novo deus ela serve.
era o poeta de Teos que a suspendia. Esse poeta de Teos é o Anacreonte. É um poeta grego muito importante, que deus do vinho e tudo mais, enfim. Era o poeta de Teos que a suspendia. Era o novo deus. Então, e hora completa, hora esvazada, hora completa, ele enchia a cara, estava vazia. Ele completava de novo, enchia a cara, vazia. A taça amiga aos dedos seus tinia. Então era a ideia de que havia uma harmonia ali entre o poeta, entre o novo deus que tinha essa taça, e a própria taça, por os dois serem muito belos. Toda de roxas pétalas colmada. Então ela tinha várias pétalas roxas colocadas no vaso. Queridos, não tenho o que interpretar. É só expor como esse vaso é bonito. Claro, para vocês é basicamente isso. Pô, mas você não vai ler esse outro lado? Não é que eu não vou ler esse outro lado. Lembrem que é um soneto. Eu coloquei aqui as duas primeiras partes do soneto. Aqui é outro soneto, e esse infeliz, não satisfeito em escrever o vaso grego, ele vai lá e me escreve o vaso chinês. Então o nome desse poema é O Vaso Chinês. Para vocês verem que de fato não tem muito conteúdo dentro dessa escola literária. Com uma exceção ou outra de um poema ou outro, a grande maioria vai ser a beleza. Mostrar beleza, a arte pela arte, a questão da impessoalidade. Você vê que em nenhum momento aqui o poeta se coloca. Não existe uma voz falando sobre si, é sempre sobre o outro, é sempre uma questão narrativa, é sempre uma negação do eu em prol desse objetivismo, desse descritivismo. É um poema extremamente descritivo. Claro, a questão da arte pela arte, a forma muito mais importante do conteúdo, ele está falando sobre um vaso, não tem um conteúdo de fato, mas existe toda uma forma trabalhada, esculpida para trazer essa beleza, que é exatamente a mesma ideia da escultura. Muitas das esculturas não dizem nada, elas só são belas, a gente vai, olha e fala, uau, e pronto, acabou. Mesma ideia do vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado. Nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Ele está falando pra gente que um artista chinês fez esse vaso. Estranho mimo. Era um vaso diferente dos outros. Então, estranho mimo aquele vaso. Vi-o uma vez de um perfumado contador, então era um vaso muito perfumado, que estava com um contador, sobre o mármore luzídio. Então ele estava parado em cima do mármore e a luz batia nele. Não tem muito o que interpretar. Entre um leque e o começo de um bordado. Então ele estava entre essas duas questões. Fino artista chinês enamorado, então ele coloca pra gente, o artista chinês que fez isso, muito provavelmente estava enamorado, ele estava tendo um sentimento, mas notem que ele está falando do artista, o sentimento do artista chinês, ele não aprofunda nesse sentimento, é um sentimento contido, e ele novamente não fala do seu sentimento sobre o vaso. Ele apenas expõe o que é e como é esse vaso. Nele pusera o coração doentio, o coração enamorado. Em rubras flores de um sutil lavrado. Então, nesse vaso existem flores vermelhas, é um vaso feito de flores vermelhas, na tinta ardente, que se relaciona com as cores vermelhas, de um calor sombrio. É isso. O parnasianismo praticamente trabalha com essas questões do descritivismo, a arte pela arte, a palavra brilhar como ouro, a contenção do sentimento, a forma muito acima do conteúdo, a retomada dessa cultura grega e a retomada dos ideais da cultura grega, isso é mais importante, a harmonia, o equilíbrio, tanto que a gente vê que aqui é um vaso chinês, não tem nada a ver com a cultura grega, mas a forma de se constituir o poema é essencialmente igual à forma de se constituir um poema ou a própria arte grega. Então ficamos por aqui hoje. Aqui fica o vaso chinês, o vaso grego, caso vocês queiram aprofundar, é só pesquisar no Google que vocês encontram. Não tem muito mais além disso, é uma arte essencialmente formal, arte pela arte, todas essas questões que já foram abordadas, já disse, estão aqui. Claro? Então eu finalizo aqui, espero que vocês não tenham morrido de tédio e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!